Capítulo 160 O Santuário do Rei Fantasma Branco 5. Eu sei. Não importa o quão forte você seja, será difícil sobreviver à explosão ileso. Será tão poderoso que este labirinto entrará em colapso completamente. Lucia esperava que o jogo terminasse empatado. Ela queria que todos retornassem ao estágio anterior em vez de morrer ali junto com ela. Mas o Uyuki balançou a cabeça. Você é o único que vai morrer. Você acha que eu não sou capaz de realmente fazer isso? Eu não vou morrer sozinho como um idiota. Se você der mais um passo, eu vou. Ami, cuide dela. Sim, Senhor Azura. Ami balançou Ignis, e o cão dos Baskerville saltou e correu em direção a Lucia. Gr. Kiaa, salve-me. Lucia ficou apavorada e correu em direção a uma passagem próxima. Ela ameaçou se autodestruir, mas quando chegou o momento de se matar, ela não foi corajosa o suficiente para desperdiçar sua própria vida. No entanto, ela não conseguiu escapar da situação atual. Crunch. O cão abriu bem as mandíbulas e engoliu Lucia. Lucia estava queimando até a morte dentro do estômago e xingou o Uyuki. Azura, eu vou te arrastar para baixo comigo. Respingo. Sangue preto espirrou e caiu do ar como uma fonte. O corpo de Lúcia foi usado para o martírio do fanático. Sua carne foi dilacerada em inúmeros pedaços, deixando apenas seu coração intacto. Em pouco tempo, o coração dela no estômago do cão de caça começou a queimar em brasa. Não deveríamos escapar. Parece que vai explodir em breve. Se você estiver nervoso, instale uma barreira ou algo assim. Com as palavras de Uyuki, Levian imediatamente começou a cantar. Uma barreira esférica transparente apareceu, cobrindo todos eles. Ami, vai pare com isso também. Sim, como estou? Você não vai queimar, pois tem o traço inferno eterno. Primeiro, o cão dos Baskervilles absorveria a maior parte do calor do coração explodindo, e então Ami teria que controlar o resto do calor. Enquanto o Uyuki a encarava, Ami franziu a testa e correu desanimada em direção ao cão de caça. Ela estava desesperada por estar sendo usada como escudo protetor durante situações perigosas como essa. Venha aqui, vamos bloquear juntos. Conforme Ami acenou, o cão dos Baskervilles assimilou as chamas de Ignis, entregando o coração de Lucia a ela. Ami amarrou-o firmemente com Ignis e abraçou o coração em seus braços. Ok, deixe explodir agora. A razão pela qual o coração de Lucia não explodiu até agora foi porque o cão estava segurando o calor. No entanto, há um limite de tempo. Não importava o quão contido estivesse, o coração de Lucia explodiria em segundos. Depois de um tempo, o coração do cão perdeu o controle. Boom! Junto com uma forte explosão, as chamas de Ignis se espalharam em todas as direções. Como o Uyuki havia previsto, foi difícil para o cão absorver toda a explosão causada pela autodestruição de Lucia. Ami cerrou os dentes e tentou controlar as chamas violentas. Isso não é nada. Embora ela estivesse selada em Lemegeton e fosse usada como escudo de carne, ela ainda era uma rainha demônio. Ela era competente o suficiente para impedir a autodestruição da súcubo. A expressão de Levian se iluminou quando Ami fez as chamas diminuírem. Oh, estamos vivos. Eu quase fui posto em sono eterno sem ter realizado nada. Você tem um demônio para herdar seu nome. Eu sei, mas ele ainda é bem jovem. Ao contrário dos humanos e elfos, os demônios herdaram os nomes de seus predecessores. Se um demônio não conseguisse realizar o rito de herança antes de se tornar adulto, ele usaria o nome que vinha usando até então. Nesses casos, o demônio seria muito mais fraco em comparação aos demônios que herdaram nomes, pois ele começaria de baixo e teria que subir. É por isso que os demônios não selecionados estavam constantemente tramando contra seu próprio povo e tentando roubar seus nomes. Os nomes eram como classes para eles, e um demônio comum podia ter até 2 nomes. Se alguém tivesse 2 nomes, era costume ser chamado pelo nome mais forte. O Uyuki estava bem ciente desses costumes e tradições, então, apesar de serem de raças diferentes, ele conseguiu se comunicar com Levian sem muita dificuldade. O fanático morreu. A missão do Devil Hunter foi concluída. Você concluiu o labirinto escuro. Você terá um intervalo de 10 minutos antes de passar para a próxima fase. Mensagens do sistema soaram tardiamente em sua cabeça, anunciando o fim do jogo. O fanático parecia ser considerado morto somente depois que o coração parava de funcionar ou desaparecia. De qualquer forma, podemos ir para a fase final agora. Finalmente é hora de conhecer o Rei Fantasma Branco. A última etapa foi ainda mais estranha e difícil que o labirinto escuro.
Para evitar problemas desnecessários durante a última etapa, o Wilk teve que apagar as variáveis com antecedência. O Wilk pegou Grandia e olhou para Levian. Espera aí, não estamos do mesmo lado? Nós éramos, mas não mais. Levian era um demônio leal a Orobas, o 55º rei demônio. Se ele o deixasse vivo, haveria problemas mais tarde. Quando o Wilk se aproximou com intenções assassinas flagrantes, o assustado Levian deu um passo para trás. Levian sabia que seu oponente era a pessoa mais forte ali. Ele lutou contra 3 reis demônios ao mesmo tempo e venceu a batalha. Mas não havia para onde Levian escapar. Os 3 reis demônios estavam atrás dele. UGH. Mas eu tenho que passar meu nome antes de morrer pelo menos. Para os demônios que estavam prestes a entrar no sono eterno, o ritual de herança era de grande importância. Mesmo que seu ego desaparecesse, sua energia demoníaca permaneceria no mundo e continuaria a ser herdada ao longo do tempo. Entretanto, Levian não tinha escolha no momento. Ele observou Grandia balançar em direção ao seu pescoço antes de fechar os olhos. Bem-vindo ao último estágio. O nome deste campo de batalha é Deserto Dourado. Aqui está sua primeira missão. Derrote os outros desafiantes e chegue ao local de descanso do Rei Fantasma Branco. Apenas um grupo pode entrar no santuário do Rei Fantasma Branco. Isso é decidido por ordem de chegada. Os participantes que falharem na primeira missão serão transportados à força para o estágio anterior. Cada participante pode recrutar até 10 membros do grupo. Consulte a nota para regras sobre gerenciamento de festas. Uma série de mensagens do sistema cobriram os olhos de Wilk. O Wilk olhou para eles e respirou fundo. Devo levar isso a sério daqui para frente. À primeira vista, o palco parecia simples. Mas este campo de batalha não era fácil. Havia muitas coisas com as quais se preocupar além dos outros desafiantes no Deserto Dourado. Uma delas foi a noite da colheita. Quando a missão Harvest Night começava, o dia de repente se transformava em noite, e uma lua vermelha aparecia enquanto um eclipse solar total ocorria ao mesmo tempo. Sua duração foi de cerca de 300 minutos. Durante esse tempo, se outro participante fosse morto e sacrificado, vários benefícios seriam obtidos em proporção ao número total de sacrifícios. Alguns desses benefícios, no entanto, durariam apenas até o final da próxima noite da colheita. Definitivamente, havia muitas pessoas problemáticas no passado. O Deserto Dourado era tão vasto que era difícil procurar todos os outros competidores um por um e matá-los. Além disso, a missão seria concluída por ordem de chegada, então era melhor ir até a pirâmide no centro, onde o Rei Fantasma Branco residia. No passado, o Wilk também havia tomado essa decisão. Conforme ele se aproximava da pirâmide, a frequência com que ele encontrava outros desafiantes aumentava. Entretanto, o número de sacrifícios que eles ofereceram ao Rei Fantasma Branco foi alto, então suas estatísticas aumentaram bastante. Além disso, eles tinham muitas habilidades especiais, então era bem difícil para o Wilk lidar com eles. Como ele sabia das regras desta fase com antecedência, o Wilk apareceu depois de eliminar todos os seus aliados das fases anteriores. Se ele os tivesse deixado vivos, eles se tornariam inimigos difíceis de lidar neste estágio, ou teriam sido sacrificados por outro inimigo problemático. Eu deveria ir para o meio do Deserto Dourado por enquanto. Ele tinha que chegar à pirâmide e bloquear a entrada antes que qualquer outra pessoa chegasse. Diferentemente das etapas anteriores, o Deserto Dourado foi uma etapa única, sem outras duplicatas. Todos aqueles que sobreviveram aos estágios anteriores até agora se reuniriam aqui, então o Wilk estava planejando se reunir aqui com Eteria Rodinos. É inútil entrar na pirâmide sem Eteria Rodinos. Ele não achava que o Rei Fantasma Branco simplesmente entregaria as Crônicas Sangreal para ele. Ele é uma espécie de gerente de dimensão. Seria arriscado para o Wilk lutar contra o Rei Fantasma Branco, pois ele era semelhante a um deus nesta dimensão. Se ele não conseguisse uma vitória completa, o Rei Fantasma Branco lhe daria apenas uma das recompensas e desapareceria como havia feito em sua vida passada. O Templo de Areia do Rei Fantasma Branco também entraria em colapso e desapareceria, e seria difícil encontrá-lo novamente. Eu só tenho uma chance. Ele não poderia cometer nenhum erro até obter as Crônicas Sangreal. Enquanto caminhava sozinho pelo Deserto Dourado, o Wilk desdobrou o bilhete em sua mão. Regras de gestão de festas. Número 1. A primeira pessoa a receber um membro do grupo se torna o líder do grupo. Número 2. O líder pode escolher seu sucessor com antecedência caso ele ou ela morra. Número 3. Os líderes têm 4 privilégios: convidar, banir, comandar e votar.
Número 4. Líderes não podem ser substituídos por votos. Se você não gosta do seu líder, mate-o ou deixe o grupo. Número 5. Se um líder morre sem um sucessor, o grupo é automaticamente dissolvido. Não houve nada de extraordinário. Era tudo muito básico, e o Uyuk já havia vivenciado o deserto dourado no passado. Desta vez, preciso me tornar um líder novamente. Ele iria se juntar apenas aos membros da Eteria Rodinos, mas era mais seguro manter a posição de liderança com antecedência. Ele não podia dar os privilégios de líder a outro membro do grupo, já que Eteria Rodinos estava tentando controlá-lo através do livro profético não identificado. Enquanto o Uyuk se lembrava da expressão rancorosa de Helena, um monte de flechas envenenadas voou em sua direção. Uau! Uma mulher loira que encontrou o Uyuk à distância usou tiro múltiplo, uma habilidade de patrulheiro. O Uyuk falou depois de neutralizar o ataque com o Queen Star Snake Ghost. Você deve estar tão ansioso para morrer. TSC. A mulher loira franziu a testa e puxou o arco novamente. Antes que ela pudesse soltá-lo, ela sentiu uma aura fria atrás dela e se virou rapidamente. Largue sua arma se não quiser ser ceifa pela foice do assassino das sombras. O Uyuk invocou a morta-viva M, e ela rapidamente alcançou as costas do oponente. A mulher loira cerrou os dentes e deixou seu arco longo cair no chão em resposta. O Uyuk tirou uma corda do bolso e a amarrou. Ande na direção que estou apontando. Aspas reticências aspas. Se você não se mover rápido, eu vou te punir. Rachadura. Rachadura. KYAAHHH. Enquanto o Uyuk a chicoteava implacavelmente, a loira gritou e lentamente deu um passo à frente.